né? Aí, pastor, mas é 17. Irmãos, aqui nós estamos continuando, como eu falei, a passagem, né, da semana que nós vimos sobre a água que saiu. Chegou um rei chamado Amaleque, que veio dos Amalequitas, né? E ele começou a atacar, o povo não fez nada, né? Ele veio por trás e começou a atacar o povo de Deus. Tanto que depois, lá na frente, lembra quando uma das coisas que fez o rei Saul perder o reino foi porque ele não cumpriu a vingança sobre os Amalequitas e outras, né? Tal, né? Isso aqui, começou aqui. Então, esse rei começou a atacar, e Deus falou para Moisés, olha, manda o Josué ficar embaixo, lutando, né? Aquele tempo era a luta, e aí tu vai subir junto com Moisés e Arão, com Arão e Ur, você vai subir no monte, e a palavra vai nos mostrar, mas quando ele levantava a mão, o povo começava a vencer. E óbvio, né? Quando ele cansava a mão, o povo começava a perder. Vai, né? Tenta você ficar aí, agora não, né? Mas tenta você ficar aí com as mãos levantadas uma meia hora. Até consegue, talvez uns mais, outros menos, né? Mas Moisés tinha uns mais de 80 anos, na verdade. E ali, imagina só ficar assim. Então, entende, né? Por isso que ele cansava, né? E quando ele cansava, o povo começava a ser derrotado pelos inimigos. Mas não vou falar muito sobre isso, vou falar mais sobre os ajudantes. Êxodo 17, versículo 10 vai falar assim, ó. 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro, ou seja, lá no monte, né? E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas, quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Então isso aqui foi uma guerra diferente, irmãos, porque não foram todas as guerras assim, né? Mas isso aqui foi diferente. Deus queria mostrar alguma coisa ali na vida do Moisés, abençoando o povo. Então isso aqui eu já preguei uma vez sobre o chamado, né? Que cada um Deus colocou. Deus colocou Arão, Deus colocou Ur, Deus colocou Moisés, Deus colocou Josué lá, né? Deus colocou os guerreiros, enfim, cada um ocupa o lugar que Deus chamou, né? Mas eu não vou falar sobre chamado hoje. Mas é uma forma diferente, irmãos, que a gente nunca viu, até nem depois e nem antes, na verdade, né? Alguém que precisava estar com os braços levantados para abençoar. E quando baixava, o povo começava a perder, na verdade. Mas aqui foi a maneira que Deus ele quis, né? Dar a vitória para o povo dessa maneira, né? E é interessante isso aqui, não, irmãos, porque geralmente levantar os braços é o quê? É abençoar, amém? Né? Se nós pegar, por exemplo, ali o livro de Lucas, ali os evangelhos, né? Você vê que Jesus ele foi subindo ao céu, né? Como é que ele subiu? Ele subiu orando, ele subiu aos céus com os braços levantados, abençoando o povo. Não só os apóstolos, né? Mas estava ali, ele subiu, né? Abençoando o povo. Quer dizer, né, irmãos? Isso que já era depois da ressurreição, né? Ele subiu abençoando o povo, não subiu dando tchau, até mais, valeu. Não, né? Ele subiu abençoando o povo até que diz a Bíblia ali no final de Lucas, né? Que uma nuvem então encobriu, depois Atos continua, né? Uma nuvem encobriu então ele. Então ele subiu aos céus intercedendo pelo povo, abençoando. Amém? Isso é muito lindo, né? Que até na hora dele subir aos céus, ele subiu abençoando. Para ver, né? Como o coração dele, depois de tudo que ele fez, ainda assim, né? O desejo era abençoar. Não é verdade? E é legal que você vai ver, Lucas começa com o sacerdote mudo, porque mudo não pode abençoar o povo, que era o Zacarias, né? E ele acaba com o nosso sumo sacerdote dizendo, abrindo a boca, né? Eu não sei o que ele falava, né? Mas eu abençoo você. Não sei o que ele falava, mas ele abençoava. Ou seja, para dizer que ele é, né, aquele que não se cala. Então, aqui também mostra para nós que é um símbolo do abençoar, é um símbolo do fazer a obra, é um símbolo, né, do fazer aquele chamado que Deus deu, do interceder. Aqui falando agora do Moisés, né? Mas, ali fala, né, no 11, quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Não é verdade? Mas Deus não poderia ter dado uma super força para ele, a ponto de ele ficar com os braços levantados o tempo todo? Poderia, Deus é Deus.
Mas você vemos que o Arão e o Ur já subiram exatamente para isso, né? Deus já estava mostrando que alguma coisa eles iam precisar fazer, amém? Então é aquilo que nós falamos, né? Não podemos nem cair para um lado, né? Porque tem gente que assim, tu pegou uma gripe, está com dor de barriga, procura que tem pecado escondido. Eu falei, Bíblia, cadê na Bíblia isso? Aí a pessoa prega, né? Não pode doer nenhum dente teu. Tem pecado. Até que ele fica doente. Daí quando ele fica doente é prova. Não, irmão, ora por mim que está levantando uma prova. Eu não entendi, é 2 medidas agora? Né? Esses são extremismos, é o super-homem. Né? A gente está errado, amém? E por outro lado também, né, a pessoa acha que Jesus é como se fosse um acessório. Que se tem, tem, se não tem, não faz falta. Eu sempre falo, né? Tu não morre de dirigir carro sem direção hidráulica, morre? Não, mas é melhor dirigir com direção hidráulica, né? Tu não morre se andar num carro sem ar-condicionado, morre? Hã? Não morre. Mas é bem mais confortável dirigir com ar-condicionado, amém? Quem já teve aí sem direção hidráulica, lembra que o nosso primeiro carrinho era sem direção hidráulica e sem ar-condicionado. Meu Deus, naquela época eu viajava bastante, mas, né? Era um Unozinho. E aí chegava assim por hora, o carro começava assim, tremer. Acho que começava a galopar, né? Mas que coisa, mas depois a gente... agora não, pastor, agora o mínimo num carro é direção hidráulica e ar-condicionado, amém? Aí motor, essas coisas, aparência, depois a gente vê, mas é o básico, amém? É porque é o conforto. Só tem gente que acha que Jesus é apenas um acréscimo, né? Que não tem diferença nenhuma entre nós e os mundanos. É quase... É um religioso, amém? É um religioso. Se veio na Santa Ceia, veio. Se não veio, também não faz falta. Claro, com exceção daquela pessoa que tem problema de saúde que não pode vir, né? Eu digo os outros, os preguiçosos que não vieram, né? E se vem. Se participou. Se daqui a 4 meses toma Santa Ceia, tudo bem. É assim, tá? Os dois extremos estão errados, não é verdade, mas então aqui mostra que Moisés também o quê? Cansava, amém? Cansava, né? Cansava, ele estava no natural também, com certeza. Volto a falar, Deus não podia botar uma super força para ele? Claro que podia, né? Mas Deus não botou, por isso que estava o Arão e o Ur, né? Aí o 12 vai falar assim, ó, quando eles viram, né, que o Moisés começou a balançar, a cansar, aí o 12 fala assim, ó, porém, as mãos de Moisés eram pesadas, no sentido, né, como eu falei, começa, né, pesado, eram pesadas, por isso, o Arão e o Ur, né, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, né, para quê? Para sentar-se sobre ela, amém? Já é melhor, né? Ficar de pé o tempo todo com a mão levantada e ficar sentado, já é mais confortável. Então você vê que eles vão procurar uma pedra, vão procurar alguma coisa para apoiar o Moisés, para que ele fique mais confortável, porque o problema não era estar de pé, o problema era baixar ou levantar as mãos. Então então já entendemos como é que é o negócio? Então traz ele para deixar ele mais confortável, para ele não sair da posição dele, amém? Já vamos dar uma base para ele. E aí, olha só, é muito linda essa história, né? E a puseram sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Que lindo isso aqui, né? Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Depois você pode ler o resto que lá embaixo o povo venceu até o final, o povo derrotou os inimigos, amém? Então imagina só na tua cabeça, né? Essa imagem dele sentado sobre uma pedra, o Arão, não sei quem estava na direita e na esquerda, né? Mas um segurando a mão dele, direita, né? Segura aí, Moisés, forte, né? O outro segurando no caso, não sei quem estava em cada lado, né? Segurando assim, amém? Então eles foram os ajudadores, né? Eles foram ali aqueles que ajudaram o Moisés a vencer, porque a vitória não foi do Moisés, foi a vitória do povo de Deus, né? Mas Moisés não tinha super resistência, ele começou a bambear, como qualquer um de nós, né? Uns mais, outros menos, na verdade, mas todo mundo chega uma hora que vai
precisar. E ali então ficou, imagina na tua mente isso, um Arão ali de um lado, não sei quem ficou em cada lado, né? O ali segurando a mão dele, né? Vai lá, mulher, fica firme aí, né? Porque se ele largasse a mão, ele... não é verdade? Então você viu que foi eles quem deram a base para ele se apoiar e deram o quê? O cuidado, né? Para a mão dele não por si própria, né? Então quer dizer, ficou sustentado porque eles o quê? Ajudaram, amém? E ali tem um dos primeiros nomes da Redentores de Deus, que o versículo 15 fala assim, estou correndo um pouquinho porque vou pegar mais coisas. O versículo 15 fala assim, e Moisés edificou ali um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Que lindo, né? Ou para quem vai, né, falar nos originais, né, Jeová Nissi. Na verdade, Jeová Nissi é original, né? Primeiro que não é Jeová, seria outra pronúncia, mas a gente conhece como Jeová Nissi. Ou em português, e nós temos português, né? O Senhor é a minha bandeira. Ou seja, o Senhor é aquele que me deu a vitória. O Senhor é aquele que me sustentou. O Senhor é aquele que me amparou. Porque depois você pode ver que Deus falou assim, ó, e todos os descendentes de Amaleque que guerrearem contra ti, eu vou guerrear contra eles também. Que coisa, né? Por isso que eu falei, foi um dos motivos do rei Saul perder o trono, foi não acabar com os amalequitas. Tanto que no final, sobre né, qual foi o jovem que deu ele se jogou sobre a espada, mas quem é que estava ali, o escudeiro dele, era o amalequita. Vai ser pregação para outra hora, né? Mas o Senhor é a minha bandeira. O Senhor me deu a vitória. O Senhor, ou conforme a tradução, o Senhor é meu estandarte, né? Essa é a nossa bandeira em nome de Jesus, amém? Ele atribuiu a Deus a vitória, amém? Os primeiros nomes redentor. Uma hora a gente vai pregar sobre, né, Jeová Nissi, Jeová Chamar, né? O Senhor é minha justiça, Jeová, enfim, né? O Senhor é minha justiça, o Senhor é a minha paz, são os nomes redentores de Deus. Tem mais, né? Mas tem 7 principais ali que falam sobre o que o homem perdeu na queda e o que Deus é, amém? E tudo se cumpre no Senhor Jesus, né? O Senhor é a minha bandeira. E aí nós vamos agora lá para Romanos. Então o Senhor é a minha bandeira. Eu dou a glória para Ele. Se não fosse pelo amparo daqueles que Ele colocou ao meu lado, eu baixava a minha mão. Se não fosse pelo amparo daqueles que colocaram uma pedra para mim me sustentar, eu caía. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é o que me dá a vitória. Romanos 8 é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, irmãos. É um dos capítulos mais lindos da Bíblia, né? Na minha opinião, pelo menos. Então aqui em Romanos 8 vai começar a falar sobre 2 intercessores nossos também. Pastor, eu também tenho um intercessor que me ajuda na minha fraqueza? Tem. Eu também tenho um intercessor para me sustentar? Tem. Para me dar força? Sim. Né? E são 2 também. Que lindo, né? Então Arão e Uri é uma figura do Espírito Santo e do Senhor Jesus. Ur é luz, né? Então a luz. Olha só, Romanos 8. Quem achou amém, quem não achou aí procura o Arão e Ur para achar para ti, senão, né? Olha na Bíblia ali. Mas aí o Arão e Ur tem que achar. Diz a irmã foi ajudar, nem a irmã não sabia, né? Então, eu não sei, mas vai achar aqui. Está gravando. Eu tive que começar até de novo a gravação. Romanos 8, 26. Porque tem hora certa, irmãos, de conversar, a hora de bater papo, né? Mas na hora da pregação, só abre a boca para dizer aleluia e glória a Deus. Fora isso, não, né? Ah, o irmão veio conversar comigo. Né? E se me olhar de cara feia, tem que te perdoar, porque como é que ele vai tomar a Santa Ceia, né? Então deixa. Romanos 8. Olha só. Você pode ler todo o 8, tá, irmãos? Que é uma das partes mais lindas, na minha opinião. E aí vai falar aqui, ó, o 26 que é conhecido. Romanos 8, 26. Diz assim. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas.
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, né? Falar certo o versículo, inexprimíveis, amém? Lembra que nós já pregamos que foi uma quarta-feira, não lembro agora qual foi, que Jesus falava, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu vou mandar, amém? Então Jesus não veio nos forçado, ele veio por amor. E o Espírito Santo não veio obrigado, ele veio por amor. Embora ele se manifeste às vezes como, em forma de pomba, mas ele não é pomba não, né? Embora ele se manifeste como fogo, como vento, isso são manifestações, mas ele não é isso, amém? Ele é Deus, né? Pai, Filho e Espírito. E aqui fala que o Espírito agora, ali fala, ele ajuda as nossas fraquezas. Então a primeira coisa, nós temos fraquezas, né? Fraqueza, isso aqui não é pecado somente. Não, fraqueza, se você vai ver o contexto, né, irmãos, vai falar que o nosso corpo, ele está... Deixa eu ver aqui se eu acho. O 10 aqui, ó. O versículo 10, ó. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, todos nós, né, um dia vamos morrer. Mas é por causa do pecado. Não é verdade? Original, né? E todos nós, um dia vamos ter um corpo glorificado. Nem todos vão morrer um dia, né? Então, uns vão ser glorificados já no arrebatamento, não é verdade? Mas tem que estar sempre preparado, não é verdade? Ontem mesmo faleceu um irmão nosso aqui, o irmão Edgar, né? Talvez a maioria não conheça, mas os homens conhecem mais, né? Faleceu o irmão estava na sexta-feira aqui de tarde, né? E ontem a gente recebeu a horrível notícia aqui, porque não é bom perder ninguém, né? E faleceu, né? E aí a esposa falou, nós estava pronto para ir amanhã na Santa Ceia. Aí eu falava para Dani, tá vendo a responsabilidade? Pode ser aquela palavra foi a última vez que ele viu a gente pregando no altar. Creio que ele estava bem, mas vai que ele não estivesse bem, Deus trouxe naquele dia para se consertar, porque Deus sabia que no outro dia ele ia partir. Por isso que é muito importante. Como eu falei, ó, a gente brinca em cima do altar até um certo ponto, né? A gente procura ser mais alegre, mais descontraído, mas nunca podemos o quê? Deixar entregar para o povo o quê? A palavra de Deus. Porque tu não sabe quando vai ser a última ceia daquela pessoa. Né? O irmão João fez agora 2 anos que faleceu, né? E ontem, infelizmente, a gente perdeu esse irmão, né? E Deus levou. Não foi Deus que levou, foi a doença, porque a doença não foi Deus quem criou, na verdade. Mas ele está repousando na glória, um dia foi na frente para preparar o nosso encontro. Então o corpo morreu. Por quê, pastor? Porque, né, não vai ficar para sempre, amém? Pode ser que alguns não vão morrer, vão ser glorificados no arrebatamento direto. Mas enfim, tu entendeu, né? Então, volta ali para o 26. Nós temos fraquezas, né? Que nem eu falava, eu sou o super-homem. Não pode cair para esse extremo, amém? Também não pode cair para o outro lado, né? Eu não sou nada, ó vida, ó céu. Também não pode nem para um lado e nem para o outro, né? Eu me dou o valor que a Bíblia me dá, né? Eu posso fazer o que Deus fala que eu posso. Eu não posso o que Deus fala que eu não posso. Mas ele fala o quê? Que o Espírito ele ajuda nossas fraquezas. Mas ele me ajuda aqui a ficar mais fraco? Não, ele me ajuda, né? Ele é o meu intercessor ali para, né? Aqui fala do batismo no Espírito Santo. Entende-se também que sim, né? Porque fala aqui, ó, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então, na fraqueza, às vezes a pessoa não sabe orar da maneira certa, mas ele ajuda. Porque olha só, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, ele né, é como Arão e Ur, que segurava ali a mão do Moisés. Né? Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda. Quando nós, depois vamos falar mais sobre isso, né? Falamos em língua, nós estamos adorando a Deus, estamos profetizando, nós estamos intercedendo, mas também estamos o quê? Nos abençoando. É necessário o Espírito Santo na pessoa, porque ela é um cristão, amém? Mas também o Espírito Santo sobre a pessoa. São duas coisas diferentes, né? A experiência do receber dentro
e do ser batizado fora. Amém? Todo mundo deveria buscar. Ver se está aí 30 anos na igreja, a pessoa não é batizada no Espírito Santo. Por quê, pastor? Falta, às vezes, entendimento, né? Porque me ensinaram que eu tenho que jejuar muito. Mas eu não vi nenhuma das vezes em Atos o povo jejuando muito. Bom, se fosse doutrina, deveria jejuar muito. Não, é que eu tenho que ficar assim muitas madrugadas orando de joelho e pedindo. Eu não vejo em Atos ninguém muitas madrugadas de joelho pedindo. Se fosse doutrina, seria, né? Pelo contrário, lá em Atos 10, o pessoal estava sentado ouvindo a pregação, nunca ouviram falar de Jesus na vida. Primeira vez na vida, e o Espírito Santo caiu sobre eles, amém? Então não tem que fazer preparação, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Mas na Bíblia, Jesus salvava as pessoas imediatamente, muitas vezes, amém? Então não tem, mas é que a pessoa ouve de alguém, que ouviu de alguém, que para soar bonito muitas vezes, não, é pela fé, amém? Ele ajuda a minha fraqueza. Eu estou tentando ser forte, pastor. Aquela pessoa que não se firma na igreja, ela não está deixando Deus ajudar ela. Alguns até falam, né? Primeiro que você desculpa, né? Não, eu não fui para a igreja ainda, mas só, porque se é para ir fazer coisa errada, eu não vou. Porque o dia que eu for, eu vou pegar firme. O que essa pessoa está dizendo? Primeiro eu sou forte, depois ele me ajuda. Mas a palavra falou que ele me ajuda nas minhas fraquezas. Então a pessoa nunca vai se firmar. Por quê? Porque ela quer com a força do braço dela. Mas não é com a força do braço dela, é com a força do braço de... Não tem esse negócio, segura na mão de Deus e vai. Ninguém de nós aguenta muito tempo segurar na mão de Deus e ir. É Deus que tem que nos amparar. Lembra a oração do Jabes, uma delas, né? Senhor, que o Senhor me guarde, ou seja, que o Senhor seja o meu amparo, que o Senhor seja o meu abrigo. Né? Então, ele me ajuda, ele intercede, né? Aí o 27 fala assim, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele, ou seja, o Espírito Santo, né? Que segundo Deus intercede pelos santos. Amém? Então ele é o nosso ajudador, aquele que nos ajuda na nossa fraqueza. Ele fala que Deus conhece a intenção do Espírito. Lembra que eu falava semana passada? Se eu sirvo a um Deus que ouve o que sai da minha boca e que conhece até o que não sai da minha boca, como eu não vou buscar ele? Eu vou buscar até ele me levantar, amém? Porque naquilo que eu não sei orar, ele me ajuda. Naquilo que eu não sei falar, ele intercede, amém? Já ele não está contra mim, ele está me ajudando. Não, volto a falar, ajudando não quer dizer que ele concorda com o pecado, não quer dizer que ele concorda com coisa errada, não é isso não, né? Mas seja, é a ajuda dele que me dá força, é a ajuda dele que me levanta, amém? Mas eu caio, sozinho cai, todo mundo cai, mas ele é o nosso intercessor, amém? Tem mais coisa que eu poderia pregar, mas aí agora o 33 vai falar assim, palavra bem conhecida, né? 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Tá perguntando, né? É Deus quem os justifica. Irmãos, como hoje, né? Eu posso fazer essa da ceia do sonho, da porta aberta, e muito, claro, mas não deve vir aqui por causa disso. Jesus falou, faça isso em memória de mim. Depois as bênçãos vão vir, mas o principal é o quê? Em memória dele, né? Que o Jesus não pagou o diabo. Jesus ele veio para nos reconciliar com Deus. Então é Deus quem justifica, né? Quem é que vai fazer a acusação? Quem é que vai entrar ali? Aqui no caso é uma pergunta retórica, né? Tipo assim, tem alguém? A pergunta é não, né? Porque é Deus quem justifica, né? E aí vai falar assim, aí o 34, e quem os condenará? A condenação vem depois que a queixa foi dada. Primeiro você entra com a queixa, depois, né, averiguado os fatos. O pessoal do direito sabe melhor que eu, mas isso não me impede de estudar também, né? Averiguado os fatos, então vem a sentença, ou seja, vem a condenação. 1 ano, 2 anos, 3 anos, total, cesta básica, né? Então não vai entrar nem com a queixa e não vai nem levar a queixa adiante. Quem vai condenar? Né? Quem vai condenar? Né? Aí falou o quê? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, é quem ressuscitou dentre os mortos,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por que também intercede? Porque se ele também intercede, quer dizer que tem outro intercessor. Quem é o outro intercessor? Espírito Santo. Também intercede. Então alguém está intercedendo também. O primeiro é o Espírito Santo. Eu digo primeiro no sentido de importância, né? Mas de ordem aqui que aparece, né? Também intercede por nós. Então quer dizer, ele é o nosso outro intercessor, né? Deus coloca aquela base para nós nos apoiar, que é a palavra, né? A rocha é um símbolo da palavra de Deus, e nos coloca os dois intercessores, né? Ali a nossa mão direita, a nossa mão esquerda, como Moisés, né? É o Espírito Santo nos ajudando e é o Senhor Jesus que intercede também à direita de Deus. Ou seja, ele intercede. Lá em Hebreus 7,25 fala, né? Que ele vive para interceder por nós. Ah, Deus te entende. Não, não é. Se ele entendesse estava bom, mas não é só entende. Deus, ele sofreu. Isaías 53 fala que ele era um homem de dores, que sabe o que é sofrer. Né? Porque o médico ele pode estudar a doença da pessoa e saber tudo. Mas uma coisa é o médico ter a doença que a pessoa tem, ou ter passado pela doença que a pessoa tem. Então ele não apenas estudou, mas ele passou. Não é verdade? E até o medital, como Deus ensina a gente, não, eu estava lá no dentista, e Deus começa a falar, né? Eu falei assim, tu já entendeu? Quando eu falo assim, Deus falou comigo, né? Eu falei assim, Moisés, eis-me aqui, senhor. Não, se ele está dentro de mim, porque vai falar de fora. Aqui, né? Tu já percebeu que o diagnóstico é mais rápido que o tratamento? Tá amarrado em nome de Jesus, né? Mas olha essa praga que nós estamos de dengue, não é verdade? O médico chega lá, quanto tempo ele demora muitas vezes, né? O sintoma é esse, faz exame e tal, constatou. Amém? Foi diagnosticado, tá amarrado em nome de Jesus, não, ninguém pega essa praga, né? Mas foi diagnosticado. Mas o tratamento, às vezes, o quê? É dias, né? Aí, dona fulana, né? Seu colesterol está alto, foi diagnosticado. Né? Aí o tratamento, aí já vai a dona Joana, né? Comer água com berinjela, cortar a carne, cortar a gordura, cortar não sei o quê, né? Não corta os pulsos, pelo amor de Deus, né? Mas é que é um diagnóstico, não é verdade? Então o diagnóstico ele sempre é mais rápido que o tratamento. Amém? Né? Então quer dizer, ele faz ali o diagnóstico, está precisando de ajuda nessa área. Ele vai me tratando, Espírito Santo e Jesus, né? E aí nós vamos ler aqui para nós já fazer a oração. Aí vai falar assim, o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Então está perguntando, né? Quem? Mas volta a falar, não quer dizer, então vou fazer coisa errada porque Deus me ama. Se tu entende que Deus te ama, tu não vai querer fazer coisa errada. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O que é amar a Deus? É guardar os mandamentos. Então não vou fazer coisa errada e falar, Deus me ama. Mas é o fato de eu entender que Ele me ama que me leva a ser santo. É o fato de eu entender que Ele me ama que me leva a querer o quê? Obedecer. Então não vai entender errado, né? Então eu vou errar, vou aprontar, vou fazer coisa errada, porque Deus é bom e Deus me ama, e amém. Até cantar lá, Deus me ama, o seu amor é tão grande. Não é assim não, né? É o amor que me faz largar, né? É o amor que me constrange, diz a Bíblia, né? Como nos fala que a bondade de Deus me leva ao arrependimento, amém? Né? Então é isso aí. Então quem nos separar do amor de Cristo? Aí vai começar a falar alguma coisa. Eu não vou explicar um por um, tá? Mas fala aqui, já quero encerrar para fazer oração. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou o perigo, ou a espada, ou seja, né, a própria morte, na verdade. Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Você viu que não é só Jesus? Nós estamos como fosse condenados à morte, né? Mas aí vem o 37. Mas em todas essas coisas, que coisas que você leu antes? Somos mais do que vencedores. Mas ele falou o quê? Por aquele que nos
Amor. Ai, o povo mais que vencedor. Mas por que tira a parte do amor? Não. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Como eu pregava quarta-feira, João 16:33, né? Outras mensagens eu preguei, claro, mas esse foi mais que falar. No mundo vocês vão passar por aflição, mas tenham coragem. O bom ânimo é coragem, né? Tenham coragem. Eu venci o mundo. Ele que me encoraja. Lembra que eu preguei essa palavra, né? O inimigo não quer que você saiba a força que Deus te dá. Quem não viu essa mensagem, procura lá que já está lançado, né? Muito linda aquela mensagem, muito linda. Né? Então, é o que está aqui, ó. Nós somos mais que vencedores. Mas por quê? Por aquele que nos amou. Não é que a gente lutou e venceu. Quer dizer que ele lutou e ele venceu. Então nós já estamos na posição aqui, primeiro de amados e depois o quê? De mais do que vencedor. Porque você vai passar por uma luta. Antes de passar por a luta, né? E durante aquela luta e depois da luta, a luta te afasta do amor de Deus? Então eu já entro como mais que vencedor até num problema. Né? Ah, mas eu não me sinto, pastor. Bom, eu já falei, eu não avalio a palavra pelo meu sentimento. Se ele fala que ele me amou e isso me faz mais que vencedor, eu não vou perguntar se a minha emoção concorda ou não. Eu fico com a palavra de Deus. Eu me apoio na pedra, na palavra que ele me deu. Romanos 8:37. Em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Mas eu posso não me sentir, eu posso não pensar, eu posso, como eu falei, até o meu sentimento não mostra. Eu falei assim, coitado é filho de rato que nasce pelado. Eu sou filho de Deus. E sou mais que vencedor. Amém? Então essa é a posição que eu já começo na batalha. Amém? Por causa que ele nos amou, primeiro. Tem uns versículos aqui, uns que você tem que decorar, né? Né? Em todas as coisas somos mais que vencedores. Aí para terminar, fala assim, ele explica, por quê? E sou certo. E mesmo que Paulo tivesse dúvida, eu não quero saber de Paulo, eu quero saber de Deus. Mas Paulo estava certo. Pois sou certo. Aqui eu não vou explicar um por um, tá? De que nem a morte, nem a vida. Ah, não, Deus levou porque sabia que aquela pessoa ia se desviar. Quem que te disse isso? Então não inventa história, amém? Não, nem a vida, nem os anjos, amém? Posso entender que até os demônios, porque os demônios eram anjos do quê? Que caíram, na verdade. Anjo, então anjo, mas anjo também é mensageiro. Então nem os mensageiros. Pode-se entender que pode ser os demônios, né? Pode-se entender que sejam pessoas que levam uma mensagem contrária à palavra, não é verdade? Enfim, né? O anjo é mensageiro. Nem os principados e nem as potestades. Isso aqui tanto é no sentido espiritual, né? Como também governos, enfim, né? Nem o presente, que é o presente, pastor? É o teu agora. Nem o porvir, ou seja, o mundo futuro, amém? Quem morreu com Jesus está bem, quem morreu sem Jesus não tem mais solução, não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem segunda chance, não tem ficar purgando os pecados. Morreu sem Deus, está perdido. Morreu com Deus, a palavra fala que não vai conhecer o dano da segunda morte. Amém? Já preguei sobre isso também. Então, né, ali fala que nem o porvir, amém? Vai ser um dia terrível a volta de Jesus. Depende do lado que tu vai estar. Ah, as pragas do Egito. Mas as pragas eram para quem? Para o povo de Israel ou para os egípcios? Porque as pragas atingiram o quê? Os egípcios. Na casa do povo de Deus tinha luz. Na casa do povo de Deus não pegava piolho. Na casa do povo de Deus não tinha praga, não é assim? Né? Então quer dizer, vai ser terrível. Mas terrível para quem? Bom, para aquele que vai ser colocado à esquerda, para o bode, ok. Né? Mas para nós que somos filhos de Deus, é a promessa, né? Está tapada aqui, no napolitano, né? Por isso que eu estava com vontade de comer sorvete, pastor. Essa aqui é uma subliminar, né? Sorvete napolitano. Aqui tem um versículo que fala, né? João 14 fala, e eu vou preparar morada, né? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Não tem que entrar na minha casa, minha vida do céu. Não tem que fazer Enem, não tem que fazer sorteio. Não é os 20 primeiros melhores colocados. Não. Tem muitas moradas. Amém? Mas eu não vou com a cara daquela pessoa, irmão, o céu vai ser grande. Talvez vocês nem vão se ver. Né? Cuida da tua salvação. Melhor do que
né? Você não vai os dois para o inferno, o diabo fala assim, vão ser colega de quarto. Aí pronto, né? Aí é que já não dá para se matar, já estão mortos, né? Meu Deus amado. Então é melhor garantir o céu, amém? Eu vou ser besta de deixar entrar no céu por causa de homem. Se Jesus se entregou por mim, eu quero saber de Jesus. Nem o porvir. O que mais? 19. Nem a altura, né? Nem a profundidade, nem o monte e nem o vale. O Senhor é nosso pastor nas águas tranquilas, no pasto verdeante. Mas também é, ainda que eu ande pelo vale da sombra, ande, não é o meu lugar ali, não é o meu acampamento ali, não é a minha habitação ali, eu estou passando pelo vale, né? Não é o meu lugar o vale, mas ele vai estar comigo, seja, né, irmãos, no bem e no mal. Por isso que eu falei, daí que vem a pessoa, mas eu não acredito, mas tu não está passando o que eu estou passando. Mas todo mundo aqui, uns tem lutas, né? Uns mais, outros menos, uns numa área, uma outra, mas a pessoa tem que olhar o quê? Para Jesus. Misericórdia não é você falar assim, isso, bota a cabecinha no ombro, chore, né? Fala aí, Fábio Júnior. Não, né? Não é não, né? Mas é o quê? É você levar a pessoa o quê? A confiar em Deus. Olha aqui a pedra para te apoiar. Eu não quero palavra, eu quero oração. Então comigo não tem conversa. Porque a palavra é mais importante, inclusive, do que a oração. A oração é fruto da palavra. Então, é a palavra. Tu fala, tu entendeu? Olha o Espírito Santo aqui na tua vida. Entendeu? Olha a obra do Senhor Jesus. Tu leva a pessoa a entender. Amém? E depois ela vai falar, Deus é a minha bandeira, venci. Né? Então isso que é muito, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criação, né, nos poderá separar do amor de Deus. Mas de novo, é quem está em Deus, não é o pecador. O pecador tem que se converter. Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, Ele é a nossa bandeira. Hebreus fala, né, que Jesus é o capitão. Eu amo essa palavra. É o capitão da nossa salvação. Ou seja, Ele vai na frente, né? Ele inaugurou o céu. Ele é o primogênito dos mortos. Amém? Então quer dizer, e um dia Ele vai voltar para nos dar um corpo glorificado como o dele, né? Não como Ele. Ele é Deus, mas com um corpo como o dele, né? Então está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, o Senhor é a minha bandeira. Amém? O Senhor, Jesus, né? O Espírito Santo são nossos o quê? Ajuda. Pastor, eu não consigo me firmar. É que você não entende ainda quem é que te firma. Aí tu te firma, tu vai ser uma bênção. Tu vai congregar, tu vai ser fiel no dízimo, na oferta. Tu vai te envolver com as coisas de Deus. Vai haver tentação? Poxa, aqui fala, que Ele ajuda nas nossas fraquezas. Todo mundo vai ter fraqueza até que, né? Até que desencarne. Não é verdade? Mas ali fala que Ele vai nos ajudar. Amém? Eu vou parar aqui, né? Deus abençoe você de casa.